Pois é, o Fabrício, alguns outros jogadores não quiseram parar, né? Na zona mista aqui em Coquimbo e passaram direto ali. A gente respeita, acho que é importante todo mundo. O Cássio até falou com a ESPN, né? Mas quando ele passou, a gente já estava entrevistando o Fabrício Bruno e não deu para registrar. Não sei, inclusive, o que ele falou, né? No mínimo, a gente espera que ele tenha assumido a culpa aí no gol sofrido, né? Tentou tanto levar um gol e falhou 2 vezes e acabou levando esse gol, a vitória da equipe do Palestino. Sobre o que eu tinha falado aí já um pouco antes ali da entrevista coletiva do Leonardo Jardim, né? O Cruzeiro vai se acostumando a acumular fracassos, a acumular vexames, a acumular derrotas. E eu sei, e acho até que aqui na Samuca TV a gente fez cobranças aí ao Leonardo Jardim, mas eu volto a afirmar o que eu disse há um tempo. Na pirâmide aí de mudanças, o Leonardo Jardim tem que ser o último. Porque senão vai para mais um técnico e os problemas vão continuar. O Cruzeiro já saiu de Seabra, já foi para Diniz, já foi um pouco com o Wesley e agora com o Jardim e continua a mesma história depois do jogo do Mushuc Runa que eu falei, andando em círculo. Deu uma respirada ali contra São Paulo e Bahia, mas já são 2 derrotas seguidas de novo. A facilidade que o Cruzeiro tem para acumular insucessos, derrotas, fracassos, ela é inversamente proporcional à facilidade de somar uma boa sequência, né? E o Cruzeiro não consegue e não sai do lugar. E uma mancha na história do Cruzeiro, desta forma, como vai ser, o Cruzeiro não vai se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E se acontecesse um milagre, continuaria sendo uma vergonha histórica perder 3 jogos da forma como perdeu, e em cada jogo tem a sua especificidade. Não sei quantos anos que não perdia no Chile, Mushuc Runa viajando pela primeira vez para fora do país. O Cruzeiro vai colecionando fracassos e as coisas vão ficando sempre na normalidade dentro da Toca da Raposa 2. E quando a gente fala aqui sobre o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF, ele tomar medidas mais enérgicas, isso precisa acontecer o mais rápido possível. E que essa medida enérgica seja a mudança no departamento de futebol que é chefiado pelo Alexandre Matos. O Alexandre Matos teve, até agora, uma torneira aberta para montar o time e o resultado que a gente viu até agora disso é somente o aumento nos gastos. O aumento no gasto do departamento de futebol, o aumento no gasto da folha salarial e a gente vê na prática a vergonha aumentando também. Então, se tem uma pessoa no departamento de futebol que precisa ser cobrada e se o Pedro Lourenço entender que é para mudar, essa pessoa é o Alexandre Matos, que é quem tem carta branca para fazer todos esses processos no departamento de futebol do Cruzeiro. E isso o Pedro precisa fazer o mais rápido possível. O Cruzeiro, ele não tem... Tudo bem, o técnico pode ajudar. Os jogadores têm que ter uma outra parcela de culpa gigante, porque tem tudo do melhor e a entrega é de nível de Cruzeiro 2020 e 2021. Essa turma está passando vergonha atrás de vergonha e nada acontece. O Cássio, um goleiro que tem uma história no Corinthians, vem para cá e é falha atrás de falha. O Dudu, que a gente aqui achou uma boa, né? Que teve bons lampejos aí. Ele vai para uma entrevista falar que não entendeu por que saiu do time. Isso aí não é postura de jogador que está pensando no bem maior, que é o bem da instituição, que é o bem coletivo. O Cruzeiro está vivendo desses momentos, né? Cada um pensando em você e ninguém pensando no Cruzeiro. A instituição vai colecionar mais um fracasso. É vexame internacional, o maior da história centenária do Cruzeiro. Se isso não significar uma mudança profunda, o que vai significar? O Cruzeiro não pode passar o que ele vem passando. O Cruzeiro precisa de uma resposta mais do que urgente. A sequência de resultados do Cruzeiro, ela é absurda.
na forma negativa. E isso é um ponto que precisa ser mudado. E outra, tem jogador que continua achando que está fazendo favor pro Cruzeiro? Esse jogador não serve para estar aqui no Cruzeiro. As pessoas precisam entender que a instituição é maior do que tudo. Porque senão a gente vai continuar sem sair do lugar. O Cruzeiro não consegue sair do lugar e o problema é muito maior do que o que escala o Leonardo Jardim. O problema, ele vai aumentando a cada vexame que chega. Pedro Lourenço, eu falei lá diante do Mushuki Runa. Acorde enquanto é tempo, hein? Os fracassos estão se acumulando e a torneira com o dinheiro, ela está indo cada vez mais pro ralo, sem resultado efetivo. Valor. É isso, Samuel Venâncio. Você se despede aí, né, Samuca, e começa o seu longo caminho de volta para Belo Horizonte, não é isso, amigo? Bom, vamos voltar aqui então. Deixa eu registrar alguns chats, continuar registrando mensagens por aqui. O Robson Madrona tá dizendo o seguinte: se o dono ainda fosse o Ronaldo, a gente já leu essa mensagem. Vamos selecionar outra, por favor, para a gente seguir aqui no registro de todos que nos enviaram mensagem aqui com participações. Vamos lá, então, o Robson Modrona falando: o Cássio entrega mais que o Mercado Livre. Outra mensagem, o Aras Pentagrama: Cruzeiro custou a sair de Rafael Cabral, vinha com 5 jogos sem perder com o Anderson. Tiraram ele para colocar o Cássio, de lá para cá acabou o Cruzeiro. O Ítalo tá falando: fora Matos, fora Cássio, fora Lautaro, acorda Pedrinho, deixa amizade e começa a trabalhar corretamente. O Breno Marley está dizendo o seguinte: acho que a intenção não é focar na Sul-Americana, porque jamais entraria com esse time. Foco é o Brasileirão, porque é cruel se cair para a Série B. Rafa estava certo. O Valdívio está dizendo: e vocês achando que era boa ideia de ir com o time reserva? Aí ele manda ali um monte de palminha. O Samuel falando: o problema do Cruzeiro só pode ser espiritual. O Eduardo Araújo falando: esse técnico é horroroso, o time pode ser ruim o tanto que for, mas tem que ter o mínimo de esquema. O jogo era para Renato, de esquema de jogo, era para o Renato Gaúcho ter vindo. Olha o que ele fez no Fluminense. A Cláudia está dizendo: e agora, Samuel? Rafa tinha razão. O Frederico França: fora gastos e a sua equipe de aposentados em atividade. O Pedro está dizendo: como expressar o tanto que estou cansado desse time? Marcelo Vieira: Leonardo Jardim é o principal culpado hoje. Não montou o elenco, mas tem que treiná-lo. Inaceitável essa apresentação. O Robson Madrona tá ali falando: tem que cancelar o sócio